Boa noite, meu nome é Fabiano Ferreira e esse é o canal Poker e Trades. É um canal onde eu vou falar de finanças pessoais, mercado financeiro e, claro, as semelhanças e as diferenças entre o poker e o mercado financeiro dos trades, as compras e vendas dentro do mesmo dia e swing trade, que apesar de parecerem coisas muito diferentes, têm muito em comum. Foi isso que eu descobri jogando poker desde 2010 e nos meus últimos 3 anos estudando o mercado financeiro, mais especificamente day trade e swing trade. Hoje eu vou falar sobre um dos candles que são os meus candles gatilhos de preferência. É o Inside Candle, foi falado no primeiro candle, o preço de fechamento de aversão, e agora eu vou falar sobre o Pin Bar. É um poderoso candle que mostra uma mentira do mercado. E eu vou falar isso depois da vinheta. Um dos candles mais poderosos do price action é o Pin Bar. O Pin Bar, ele tem uma grande sombra, que ele mostra uma grande rejeição de preço, fazendo uma entrada muito efetiva quando ele é utilizado puramente ou associado a algum outro setup. Então é disso que a gente vai falar agora. O Pin Bar é também conhecido como barra Pinóquio, né? É uma barra que mostra uma mentira do mercado. Qual é a característica do Pin Bar? Ele tem grandes sombras e essas sombras são predominantemente para um lado e o corpo é para o outro. O corpo dela costuma ser de menos de 1/3 do valor da barra, da sombra. Então ele tem um pequeno corpo e uma grande sombra. Então a sombra deve ter no mínimo o dobro do tamanho do corpo, se aproximando a um dos extremos, como eu já falei, e mostra um sentimento de rejeição. É um sentimento que o preço chegou até determinado ponto, teve essa negação, essa rejeição, essa mentira, e ele retornou dentro do mesmo candle. Aqui nós temos 2 exemplos. Um exemplo do Pin Bar de baixa, que ele vem o mercado numa direção e acaba fazendo uma grande sombra naquele lado e voltando para o anterior. E um Pin Bar de alta, que ele vem caindo, ele faz essa negação a um preço de baixa e ele acaba retornando. Qual seria uma melhor efetividade para esses locais onde o Pin Bar aparece? Seriam em zonas de suporte e resistência. Uma zona onde o preço ele já chegou e tem uma zona, ele negou aquele preço também, ele ficou batendo, isso eu vou mostrar depois no Profit Chart. Ele tem também quando ele está sentado sobre uma VWAP, ou ele está subindo e tenta cruzar essa VWAP e não consegue. Sobre uma média móvel, a média móvel que eu tenho usado mais especificamente é a de 80 exponencial. E quando ele nega máximas ou mínimas do dia, que também são considerados como traps, né? Se ele está numa máxima ou mínima do dia e nega, é um trap diário. E se ele está numa máxima ou mínima de uma zona de suporte, ele também faz pequenos traps intradiários. Eu vou mostrar agora alguns exemplos no Profit Chart. Aqui no Profit Chart eu já anotei um exemplo no dia de hoje, recém o pregão fechou, no mini índice 10 minutos. No mini índice 10 minutos, ele fez agora às 5h30 uma negação, uma Pin Bar, onde ela tentou subir, atravessou o VWAP e depois ele negou essa baixa do VWAP aqui, ó. Olha como ele tentou chegar nesse VWAP, negou e voltou, mostrando que o pessoal, amanhã, a gente tende aí a ter um dia de alta. Aqui tem um Pin Bar também, que aconteceu à 1 da tarde. Ele tinha uma zona de suporte bem interessante dentro dessa zona de consolidação que ele ficou durante o dia. E ele acabou fazendo um Pin Bar nessa zona que ele violou essa mínima da zona de resistência e acabou voltando já no candle seguinte. Um pequeno trap intradia que poderia ter dado uma entrada aqui nesse Pin Bar, na violação desse Pin Bar para cima, com um stop abaixo dessa mínima. Vamos fazer aqui uma simulação.
da entrada desse pin-bar, olha aqui nessa entrada, ele teria dado entrada e teria ido para a zona de consolidação. Então, o alvo desse pin-bar seria 1.61, teria sido alcançado aí 70 minutos depois. Olha como ele é uma negação dessa zona de suporte, que também era uma zona de consolidação do dia. Olha esse pin-bar aqui, ó, depois dessa subida radical do índice hoje. O índice subiu, chegou nessa zona aqui que foi a máxima do dia e houve uma negação desse preço em primeira instância. Então teria uma entrada nesse rompimento do pin-bar para baixo com stop logo acima. Esse pin-bar teria dado um stop. Vamos ver qual é o pin-bar anterior. O pin-bar no dia de ontem, no dia 3 de abril, olha como ele chega numa zona de suporte, uma zona que ele já não conseguiria passar nos minutos anteriores. Esse pin-bar aqui, de acordo com o setup que eu estou utilizando, daria uma entrada nesse rompimento, com stop na mínima do pin-bar. Ele teria dado entrada. Vamos ver se ele conseguiria alcançar a priori esse 161 do tamanho do risco. Já alcançou. 20 minutos depois ele chegou no seu alvo, que seria lá em 69484. Vamos procurar o próximo pin-bar. Isso é separado bem na entrada do dia. Ele não chega a ser um pin-bar, um gap, um trap, né? Porque ele não passa da máxima do dia anterior, mas ele logo na abertura, ele já mostra essa negação do sentimento do mercado de subir. Então, seria um pin-bar com uma entrada na mínima, com um stop na máxima do dia. Olha como ele daria uma entrada pelo pin-bar. E a gente colocaria o alvo 1.61 do pin-bar para baixo. A gente passou do 100%, quase chegou. E aí, mais adiante no mesmo dia, em torno de 10h30, ele conseguiu chegar. Olha como nesse 10 minutos, que é um time frame que eu tenho usado, ele dá sinais mais claros, mais potentes, mas ele tem um tempo de trade mais longo. Olha como esse trade aqui, ele deu 1.320 pontos, mas em 1h30. Vamos procurar o próximo o pin-bar anterior. Deixei alguns separados. Olha o pin-bar aqui mais uma vez no início do dia. Aqui eu já posso fazer uma comparação entre um pin-bar e um preço de fechamento de reversão. Acho que num pin-bar de 600 pontos, ele tem menos de 200 pontos, é menos de 1/3 do tamanho do candle. Então ele daria uma entrada pelo pin-bar. Olha como o estocástico lento também está sobrevendido. Uma entrada pelo pin-bar aqui, nessa ruptura, com stop nessa mínima. Aí ele acionaria o trade e subiria devagar aí. Vamos ver se ele daria o alvo, que é 161 do tamanho do risco. 161 do risco, ele não atingiu. E aí ele atinge também um trade longo, um trade aí de 950 pontos, que foi realizado em 1h20. Vamos ver qual é a próxima incidência do pin-bar no dia. Aqui nós temos um pin-bar. 2 pin-bars, tem um pin-bar antes e um pin-bar depois. Vamos analisar esse primeiro aqui. Primeiro do dia. Aqui é um pin-bar que também é um preço de fechamento de reversão. Nos outros vídeos eu mostrei que eu pinto os preços de fechamento de reversão em cores que me chamem a atenção, porque são realmente candles de gatilho muito importantes. Esse pin-bar aqui, ó, me daria uma entrada na ruptura desse pin-bar, com um stop na mínima do dia. Ele é um trap de dia, mas ele não é um trap
diário. Olha como ele já dá a entrada no próximo candle. Ele mostra aqui, vamos ver se o 161 foi atingido. Olha, o 161 atingido. Um pimbar que deu 580 pontos em 40 minutos de trade. Vamos ver o próximo pimbar. Aqui não se qualificaria, porque ele está para o lado divergente, né? Na verdade, ele pode até ser um pimbar, mas ele não está, de acordo com o setup, numa máxima ou numa mínima. Aqui o próximo aconteceu nesse minuto aqui. Ele viola a mínima do dia. Ele poderia então ser uma entrada na ruptura desse pimbar para cima, com o stop na mínima do dia. Olha como ele rompeu. E acabou indo, passou de 100%. E aí, minutos depois, ele alcança 161. Esse aqui foi um trade. Esse foi um trade de quantos pontos? Um trade aí de 700 pontos, com um risco de 450 pontos, que se realizou em 50 minutos. Vamos ver se a gente acha mais um pimbar, um preço fechamento. A diferença entre o pimbar e preço fechamento e reversão é que eles podem ser iguais, mas nem sempre são iguais. Olha aqui, ó, como esse preço fechamento e reversão, ele tem o corpo bem grande, ele só tem que ser o seu fechamento acima do anterior e com a mínima abaixo do anterior. E olha aqui um pimbar de venda. Esse pimbar de venda aqui não é um preço fechamento de reversão, apesar de ele ter a máxima maior e o preço fechamento ser menor. Vamos ver se esse pimbar aqui deu resultado. Ele está, uma entrada possível seria no rompimento da mínima desse pimbar com o stop na máxima. Aqui ele teria dado entrada, negou e deu stop. Olha como foi um pimbar realizado sobre uma zona de resistência, que é a VWAP, que é aqui pintada de vermelho intermitente. Então ela não tem melhores resultados quando ele tem que romper essa zona para baixo ou para cima. Ele encontra uma zona de resistência nessa descida. Vamos ver outro pimbar. Aqui eu encontro 3 candles de gatilho interessantes. Ó. Aqui tem um pimbar. Aqui tem um pimbar que é um preço de fechamento reversão. O estocástico lento está sobrevendido. Poderia ser uma entrada no rompimento desse preço de fechamento de reversão. Aqui ele não rompeu e acabou fazendo outro pimbar e inside bar ao mesmo tempo. Aqui poderia colocar a entrada no rompimento desse inside bar. Aqui ele faz mais um inside bar, mostrando que também poderia ser um triângulo, né? Um triângulo ou uma cunha. Aqui deixa o stop no preço de fechamento de reversão. Aqui ele rompe. Aqui ele rompe. Não passa de primeiro uma zona de suporte, de resistência, como é o VWAP, e acaba passando numa segunda vez. Aqui, ó, 1.61, ele não atingiu o alvo ainda, e ele atinge o alvo no candle seguinte. Vamos ver qual foi esse trade. Esse trade teve entrada aqui de 1.250 pontos em 1 hora e 20 minutos. Então esses são alguns exemplos de pimbars. Aqui tem mais um pimbar no início do dia. Um pimbar que também é um preço de fechamento de reversão. Vou mostrar esse aqui por último. Um pimbar com estocástico lento sobrevendido. Ele mostra aqui uma entrada nesse rompimento do pimbar com o stop abaixo da mínima. Então, ele teria dado a entrada no próximo candle e depois teria evoluído de forma lenta até chegar ao seu alvo. O alvo 161 do pimbar para cima, que teria chegado lá em 69.726. Olha como é um trade de 1.231 pontos em 1 hora.
para um stop de 750 pontos. Então, o Pimbar é uma ferramenta poderosa, mostra uma negação do mercado a um preço. Olha como ele negou a mínima do dia e já retornou no próximo candle. Mostra uma reversão, então, de mercado. Ele tem um stop curto para um trade mais longo, então por isso que eu utilizo bastante. Um dos 3 candles que eu utilizo mais no meus setups. Eles são candle gatilhos, eles podem ter setups diferentes para cada um. Ele pode ser um candle entrada num Joy de Napoli, entrada num candle juntamente com estocástico lento ou com MACD. Então ele tem várias, mas os meus candles de entrada são esses 3. E eu utilizo eles em diversos setups. Então por isso que eu mostrei nesses vídeos como eu faço essas entradas. E depois aí no futuro vou desenvolver agora os setups e vou mostrar também os backtests desses setups. Então vou agradecer a presença de vocês. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, até mesmo uma reclamação, alguma para mostrar, porque eu estou fazendo isso não de maneira apenas adquirir conhecimento. São estudos meus que eu vou colocar em prática aqui nesses vídeos. Então, agradecido. No próximo vídeo nós nos vemos com mais algum setup ou mais alguma dica. Obrigado.